Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos, mais um domingo na presença do Senhor. Infelizmente, nós não tivemos condições de nos reunir. No último instante, recebemos uma orientação de que ainda não é possível fazermos o culto presencial. Estamos aqui em Angola, no estado de calamidade, e por conta disso há restrições nas reuniões da igreja. Glória a Deus, nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor. Temos um anseio para estarmos presencialmente, uns ao lado do outro, porque isso é uma grande bênção, mas enquanto não, nós estamos aqui dessa maneira e procurando fazer o melhor a cada dia, com excelência. Eu sou o pastor Nelson Carvalho, sou supervisor aqui da Vinha Angola, para quem não me conhece. Nós caminhamos aqui em Angola, debaixo da supervisão local do apóstolo Elias, da MC, e juntos estamos edificando uma igreja de vencedores, onde congregam centenas de igrejas, e tem sido uma bênção para a glória de Jesus andar com esses homens de Deus que sonham por uma transformação, pela mudança do nosso país, através do Evangelho de Jesus. E glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos ter um culto maravilhoso, gera uma expectativa. E quando recebi a notícia de que não poderíamos reunir, confesso que fiquei abatido inicialmente, mas eu me fortaleci no Senhor, renovei a minha força, as forças, a expectativa, e se tem que ser assim, vai ser assim, e nós vamos fazer o melhor. Desde então, nós estamos investindo, estruturando o nosso estúdio, equipando, comprando equipamentos de som, nos preparando para a volta. Nós estamos sonhando com a volta da igreja e nós vamos voltar em grande, vamos voltar muito melhor do que começamos o ano. E temos novidade também. Assim que nós voltarmos presencialmente, nós vamos inaugurar mais um prédio aqui em Luanda, para a glória de Jesus. Vamos inaugurar a nossa igreja do Patriota. Se você conhece alguém na região do Patriota, dê-nos um sinal, entre em contato conosco através do Instagram. Você já pode encontrar Videira Patriota, e lá você manda uma mensagem, o obreiro vai contactar você, e fazer uma visita, orar por você, para que você venha estar conosco. Vai ser uma bênção. Primeiro domingo, pós-pandemia, que o governo liberar, nós vamos ter o culto nosso lá no Patriota, faça sol ou faça chuva, no nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto, para a glória do Senhor. Vamos ter um louvor maravilhoso, gera uma expectativa no seu coração. Eu quero ler com você em João 42:1.
Jó 42:1. Diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu estou aqui para declarar sobre sua vida hoje que nenhum dos planos de Deus sobre você serão frustrados. Porque às vezes nós recebemos notícias como essa e o nosso semblante cai, nós achamos que Deus mudou os planos, ou que aquilo que Deus havia dito era mentira, ou que Deus perdeu para o inimigo. Não era mentira, Deus não perdeu para o inimigo e vai se cumprir todas as suas promessas sobre nós. Eu estou aqui para dizer isso a você: os planos de Deus não podem ser frustrados. Se o Senhor declarou que este ano é o ano da chuva abundante, é o ano da chuva abundante. Se o Senhor declarou que é o ano da bênção tríplice, é o ano da bênção tríplice. Você tem que se alegrar na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Os planos do Senhor, eles são perfeitos. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Em algumas traduções diz: os planos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar ao fim que desejais. Deus tem planos de bênção para nós. Deus tem planos de nos fazer bem, não mal. Deus tem planos superiores para nós. Esta é a vontade do Senhor para mim e para você. Então eu quero começar esse culto declarando: os planos do Senhor não podem ser frustrados. Amém? Vamos orar pelo nosso culto, consagrando o nosso culto, consagrando o louvor. Vai ser poderoso. Fique de pé, dance onde você está, pule, alegre-se. Compartilhe esse culto com todos os seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Vai ser uma grande bênção. Encaminhe um link a partir do WhatsApp. E todos, em qualquer lugar do mundo, podem acompanhar o nosso culto para a glória de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos esta reunião, declaramos que essa reunião é uma reunião cheia de vida do Senhor, de fluir, de manifestação do Teu poder. Nós quebramos todo desânimo, toda palavra contrária do inimigo e declaramos, nós nos fortalecemos no Senhor, porque os Teus planos não podem ser frustrados. Pai, eu quero abençoar os irmãos do louvor, quero declarar o fluir do Teu Espírito através da boca deles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, adore ao Senhor, alegre-se na presença do Senhor e vai ser uma bênção a nossa reunião. Estamos juntos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nosso Senhor. Então se coloca na posição de um adorador. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Tikangaira yemba zambozamara. Tikangaira yemba zambozamara. Tikangaira yemba zambozamara. Yema yema rabashende ke rabababas. Aleluia. Usa malang, usa
Aleluia. Tu és bom, Senhor. Viemos te adorar, Senhor. Viemos te glorificar, Deus Todo-Poderoso. Encontra os nossos corações, Senhor, nesta tarde, Pai. Todos os
só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Aleluia! Como é bom louvarmos ao Senhor. Deus verdadeiramente habita no meio dos louvores. Como é bom entrarmos na presença do Senhor pelas portas dos louvores. Que louvor abençoado! Nós vamos orar pela nossa família agora, antes de nós fazermos a oferta. Se você estiver aí ao lado da sua família, segure aí na mão do seu pai, da mãe, do irmão, do seu primo, sobrinho. Ou se você não estiver, coloque em pauta, né? Fale o nome dele, proclame o nome dele ou dela. Tenho certeza que Deus vai ouvir as vossas orações, amém? Vamos orar pela família. Pai, nós bendizemos o teu nome, somos gratos pela família que o Senhor tem nos dado, família carnal, natural, família espiritual. Somos felizes por fazermos parte de uma comunidade onde reúne filhos e filhas do Senhor que buscam a santidade, que buscam viver a tua vontade a cada dia. Nós abençoamos a nossa família, declaramos que maldição nenhuma prosperará contra a nossa casa, declaramos que a nossa casa é abençoada, é guardada, é protegida pelo Senhor. Assim como o Senhor construiu uma muralha de proteção à volta da família de Jó, e o inimigo não podia entrar, que seja assim em volta da nossa família, à volta de cada um, independente de onde estejam, perto, próximo, distante. Nós cremos no favor e na bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa família. Vamos fazer uma declaração profética que nos acompanha há muitos anos. Diga comigo: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, creia nisso. Deus ouve as nossas orações, sua família é guardada, é abençoada. Agora, eu gostaria que você preparasse aí o seu envelope de oferta, se você o tem. Se você não tem, aponte o número da conta, está passando aí no rodapé, o IBAN. Você pode abençoar a obra de Deus, fazer parte de uma maneira natural, né? Mas que é espiritual, que tem valores e princípios espirituais, que é sendo um ofertante, devolvendo o seu dízimo na casa do Senhor. Eu quero ler com você um texto no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20. Gênesis 8, 20. Diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Noé foi alguém muito agraciado por Deus. A Bíblia diz que o homem havia se corrompido, mas, porém, achou graça ao Senhor aos olhos de Noé, ou diante de Noé. Noé foi alguém que foi percebido por Deus, foi escolhido por Deus para um novo começo. Noé é um tipo de Cristo do Velho Testamento. A palavra diz que Deus exterminou absolutamente tudo que se movia sobre a face da terra, mas preservou a Noé, sua família e todos os animais que estavam com ele na arca. Noé foi um começo, o segundo começo de Deus. O primeiro começo foi em Adão, o segundo começo foi em Noé. E Noé, depois de muitos dias, né, dentro da arca, depois de muitos dias que choveu, 40 dias e 40 noites, Noé por fim saiu da arca.
E a Bíblia diz que Noé levantou um altar ao Senhor. Que coisa linda. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer a Deus um sacrifício como reconhecimento daquele que havia guardado a vida dele, daquele que havia preservado a sua vida, daquele que havia dado a ele uma nova oportunidade. A Bíblia diz que Noé separou animais limpos, ofereceu como holocausto ao Senhor. E no versículo 21 diz: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o mal, o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Que coisa interessante. Noé, além de estar começando de novo, uma nova linhagem, uma nova geração, além de marcar o segundo começo, agora ele marca um tempo de aliança. Deus está firmando uma aliança. A Bíblia diz que o Senhor aspirou como cheiro suave a oferta de Noé, e por causa daquela oferta, por causa do valor, do princípio daquela oferta, ele disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Que coisa maravilhosa. Noé estava sendo um instrumento de Deus para começar tudo de novo e oferecendo princípios diante do Senhor de oferta, ao ponto em que Deus consigo mesmo decidiu: não vou mais exterminar, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Noé, então, ele marca esse momento, esse novo tempo na humanidade e esse princípio de oferta diante do Senhor. Sabe, a oferta é um sinal de gratidão, é um sinal de um recomeço que houve na nossa vida, é um sinal de aliança que nós temos com Deus, é um sinal de caminharmos debaixo de novos valores, de novos princípios. Noé estava estabelecendo um princípio de oferecer ao Senhor um sacrifício. Sabe, a Bíblia conta a história de algumas mulheres que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, e depois de terem experiências com o Senhor, a Bíblia diz que agora elas seguiam a Jesus e abençoavam o seu ministério. Então, eu quero desafiar você a ser um dizimista, a ser um ofertante na casa do Senhor, a ser alguém como Noé, que expressa uma atitude de agradecimento ao Senhor, que a sua oferta seja uma oferta de gratidão, que o seu dízimo seja um dízimo de fidelidade a tudo aquilo que Deus tem feito com você. Você pode fazer parte conosco dessa grande obra aqui na Vinha Angola. Somos 4 prédios, estamos indo para o 5º prédio na capital, para a glória de Deus. Em breve a Videira Patriota está começando uma nova etapa ali naquela região e vai ser uma bênção. E temos a nossa obra maravilhosa lá em Benguela, que está com culto presencial para a glória de Jesus. Nós estamos sendo representados como Vinha Angola em Benguela. Você pode fazer parte conosco então desta obra. Se você não vive em Angola, você pode nos contactar através das redes sociais e nós vamos indicar a você a maneira de você fazer parte conosco desta obra tão prevalecente, tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Faça como Noé. Assim que Noé começou de novo, ele ofertou, ele sacrificou o Senhor, e Deus aspirou como um cheiro suave a sua oferta. Havia princípios. Eu tenho certeza que se você o fizer de todo o seu coração, não porque há necessidade, mas porque tem alegria no seu coração, princípios, valores de participar da obra de Deus, pode ter certeza, Deus há de aspirar com um cheiro suave seus dízimos e suas ofertas, e vai estabelecer aliança sobre ela, sobre ele, sobre o seu dízimo, no nome de Jesus, amém? Quero orar pela sua oferta, consagrar o seu dízimo, ainda que não estamos presencialmente, você pode procurar um dos nossos obreiros. Cada igreja nós temos um obreiro, um pastor, você pode procurá-lo. Se às vezes você não tem como fazer o depósito bancário, ele pode ir até você, orar, abençoar e receber a oferta, o dízimo, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos por tudo. O Senhor tem nos abençoado sobremaneira. Obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Nós estamos começando o mês, primeiro domingo do mês. Nós consagramos cada dizimista na casa do Senhor. Nós declaramos que haverá multiplicação sobre os dízimos, sobre as ofertas, em nome do Senhor Jesus, que possamos prosperar na edificação da obra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Então você pode participar conosco, até porque nós estamos aí numa frente ousada, equipando as nossas igrejas, dando mais qualidade a você, e a obra, o local onde nós nos reunimos, e também estamos ali na frente, né, da obra do prédio do Patriota. Nós temos alguns exemplos de pessoas que têm se mobilizado como empresa, né? Nós temos um casal abençoado aqui da igreja, o Fábio e a Alba. Eles são proprietários do Puro Malte, um restaurante aqui em Luanda, Angola, muito bom por sinal. Eles se dispuseram a ofertar parte de todas as pizzas que são vendidas ao longo do mês. E o destino da oferta é para a nossa ONG African Kids. Então, você pode fazer como eles também. Às vezes, se você tem aí um comércio, alguma coisa assim, e quer fazer dessa maneira, é bênção de Deus. Amém? E você também pode prestigiar os nossos irmãos. Toda pizza que você compra lá no Puro Malte, você está abençoando a ONG African Kids. Amém? Muito obrigado, Fábio e Alba. Deus abençoe vocês. Queridos, nós vamos então compartilhar a palavra de Deus. Quero que você gere uma expectativa aí no seu coração. Nós havíamos proposto de compartilhar uma palavra hoje, diferente dessa que eu vou falar, porque a ideia era que estivéssemos voltando no culto presencial hoje, era o nosso objetivo. Mas aprove ao Senhor que estivéssemos aqui, glória a Deus por isso, somos felizes, nossa vida está resolvida. Se é para ser assim, nós vamos desbaratar Satanás, nós vamos dar o nosso melhor. Pode ter certeza, se já tínhamos qualidade, objetivo de produzir o melhor para Deus, agora só aumentou a nossa medida por conta dessa indignação contra esse ataque maligno contra a igreja do Senhor. Ele não perca por esperar, nós estamos nos aquecendo e nós vamos para cima do inimigo, estabelecer o reino de Deus assim, e muitas pessoas vão se converter assim. Então eu mudei um pouco a palavra que eu tinha dito a vocês que iria ministrar. Eu quero falar hoje com você sobre a última, a primeira palavra, a última e primeira palavra do ano. No dia 31 nós falamos sobre cruzar o rio, a importância sobre cruzarmos o rio. E nós estamos no primeiro domingo do segundo semestre. E eu quero compartilhar essa palavra porque eu quero reafirmar que nós estamos debaixo dela, que a promessa de Deus é válida e que nós acreditamos nela no nome de Jesus. Então, a nossa palavra hoje é uma palavra que nós já ouvimos no começo, no dia 31, último culto e primeiro culto do ano. Por que eu quero compartilhar essa palavra? Eu quero relembrar. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que produz esperança para nós. A palavra de Deus produz esperança para nós. E muito interessante, a Bíblia conta a história de Josué. Não é o texto base ainda da nossa reflexão, só quero fortalecer essa ideia, esse princípio de trazermos à memória a nossa aliança com Deus e o compromisso de Deus conosco. Josué capítulo 24, a partir do versículo 1, Josué 24, 1 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles apresentaram-se diante de Deus. Eu acho esse texto tão marcante. Josué foi quem convocou, mas a Bíblia diz que eles apresentaram diante de Deus. Josué é um autêntico representante de Deus aqui. Então, versículo 2, Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terã, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, Josué está trazendo aqui em pauta para todos os israelitas, as autoridades de Israel, aquilo que havia acontecido lá no passado. Então ele está falando do pai de Abraão. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. O que Deus está dizendo? O pai de Abraão não andou na minha presença, mas eu tirei Abraão daquele contexto. Por isso que Deus manda Abraão sair da parentela, da casa do pai,
para uma terra que Deus iria mostrar, porque a terra do pai de Abraão não era uma terra onde buscavam a presença de Deus. Ele está dizendo aqui, o pai de Abraão, Terã, serviu a outros deuses, e aí Deus então tira Abraão. Todas as vezes que Deus quer estabelecer a promessa dele sobre alguém, lembre-se, Deus vai tirar do mundo, Deus vai tirar da zona de escravidão, Deus vai tirar do princípios errados e vai levar para uma nova visão, para uma nova estrutura. Foi assim com Abraão. Então Deus tirou Abraão, multiplicou a descendência, e Josué está lembrando, e dei Isaac. A Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei possessão às montanhas de Seir, porém a Jacó seus filhos desceram para o Egito. Então Deus está dizendo que Saul habitou num lugar, nas montanhas, e e Jacó, os seus filhos, desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros, com cavaleiros, até o mar vermelho. Então Josué está sendo boca de Deus aqui, para relembrar tudo o que havia acontecido. Esaú habitou nas terras montanhosas, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Nós sabemos da história. José tornou-se o segundo homem mais importante do Egito. José era filho de Jacó, então Jacó e todos os seus filhos foram habitar no Egito. E aí o Senhor disse que depois de um tempo havia enviado Moisés e Arão, e esses feriram o Egito e tiraram o povo de lá. Daí o Senhor disse que eles atravessaram o Mar Vermelho, e no versículo 13 diz assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e das olivais que não plantastes. Aqui fala da graça de Deus, do favor de Deus. Canaã aponta para a terra da graça, do favor. Eles não fizeram nada, e Deus está dizendo aqui, olha, vocês estão habitando numa terra que vocês não fizeram nada, vocês não trabalharam, vocês não edificaram, vocês habitam nela, e ainda comem das vinhas, das olivais, e olha, vocês nem plantaram ela. Isto é a graça de Deus. Nós comemos, bebemos e desfrutamos daquilo que nós não fizemos nada para ter. Foi o Senhor Deus que enviou Jesus, e na cruz Jesus conquistou tudo aquilo que eu e você temos condições de viver e desfrutar do melhor aqui nessa terra. Agora, pois, tomei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serviram ao Senhor. Então, havia ainda princípios errados lá do pai de Abraão, né? Lá do Eufrates, deuses que haviam lá, deuses que eles encontraram no Egito. Vocês têm que abrir mão disso completamente e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. No versículo 15, ele faz um grande desafio. Se para vocês é demais servir a Deus, se para vocês é demais abrir mão do vosso eu, dos vossos deuses, né, dos vossos valores naturais, tudo bem, vocês escolhem o que vocês querem fazer. Porém, ele diz aqui no versículo 15, hoje, a quem servais, vocês devem fazer uma escolha, aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele fala aquela palavra, aquela frase maravilhosa que nós proclamamos todas as vezes que nós oramos pela família. E aí ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que conclusão maravilhosa, todo o povo chegou no versículo 16. Então responderam ao povo e respondeu o povo e disse, longe de nós, olha o que o povo está dizendo para Josué, abandonarmos ao Senhor para servirmos outros deuses. Que bom. Ali então, Josué restabelece uma aliança, refaz um pacto com o povo, né? O povo diante do Senhor. Josué então apresenta as condições como eles viviam e diz, vocês precisam fazer uma escolha. Eles disseram, nós não abriremos mão de servir ao Senhor.
Eu quero ministrar essa palavra de novo com você, cruzando o rio, porque eu quero reafirmar para você, como vosso pastor, como sacerdote que Deus levantou, como responsável pela Vinha Angola, aonde nós estamos. Independente de pandemia, independente de vírus, independente de recessão, independente de estarmos confinados dentro de casa, independente de estarmos proibidos de fazermos culto presencialmente, independente de estarmos reunindo as nossas células de uma maneira parcial, independente de toda escassez financeira, independente de não termos a arrecadação como a de devido, porque não reunimos todos os domingos, independente de toda a situação, independente de toda a tristeza no coração, eu e a minha casa continuaremos edificando a casa de Deus em Angola, como o Senhor nos trouxe para edificar. Eu quero reafirmar, assim como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente das pressões que nós estamos passando, independente das circunstâncias. Eu estou aqui como sacerdote do Senhor, reafirmando para você que é minha ovelha, para você que me ouve, eu e a minha família continuamos debaixo da promessa de Deus, de que em 2020 é o ano da bênção tríplice e que nós estamos aqui no 6º ciclo de autoridade em Angola. Nós vamos colher 3 vezes mais esse ano. Nós vamos colher a 3 por 1, por 3 anos. E nós já estamos colhendo, já estamos experimentando uma chuva de avivamento. Você não tem ideia. No meio da pandemia, no meio da dificuldade, nós estamos abrindo mais um prédio de igreja. Sabe, nós estamos renovando aluguéis de igreja, estamos ajustando, Deus está abrindo portas, estamos equipando os nossos estúdios, estamos melhorando a nossa qualidade de som, luzes. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós estamos comprando parte de todo o equipamento das nossas conferências. Nós alugávamos, pagávamos um valor altíssimo. Nós estamos comprando 80% de tudo aquilo que nós usávamos na nossa conferência. Sabe o que é isso? Isto é o favor de Deus. Isto é o ano da bênção tríplice. A promessa de Deus para mim, para minha família, é que neste ano, é o 6º ciclo de autoridade nossa aqui, nós iríamos colher 3 vezes mais, e assim vai ser. Eu quero reafirmar para você, que é minha ovelha, para você que me ouve, que este ano é um ano de chuva abundante, assim como Deus deu a palavra ao nosso pastor Aloísio, e nós recebemos com alegria no nosso coração. Nós queremos reafirmar aqui, junto com você, que este ano é o ano da chuva abundante. Nós iremos experimentar todas as promessas do Senhor para nós, em nome de Jesus. Se você puder bater palma aí onde você está, você bate. Se você puder falar glória a Deus, fale. Se você puder dar glória, falar aleluia, fala. Escreve amém aí, faça alguma coisa. Só não fique parado. Amém? Então, nós queremos reafirmar aqui aquilo que foi dito lá no início do semestre, no início do ano de 2020, que nós continuaremos, eu e a minha família, eu e os meus discípulos, os pastores, obreiros, nós continuaremos debaixo da palavra de Deus. O ano da bênção tríplice, a chuva abundante do Senhor sobre nós, vai acontecer grandes coisas, já está acontecendo, e é só o começo. Assim como Josué reafirmou a sua aliança, o seu compromisso com a palavra de Deus, nós queremos reafirmar, como vossos pastores aqui em Angola, nós andaremos debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus que foi liberado para nós. Amém? Receba isso aí no seu coração. Vamos lá. Números capítulo 32, versículo 5. Números 32, 5. Diz assim: disseram mais, cruze o rio, é o tema da nossa reflexão. Disseram mais: se acharmos mercê aos teus olhos, desce esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Deixa eu te explicar aqui o contexto. O povo de Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, teve experiências maravilhosas no deserto, chegaram às portas de Canaã, terra da promessa. Assim como nós estamos debaixo de uma promessa no ano de 2020. Bênção tríplice e chuva abundante. E aí eles chegaram ali, diante daquela situação. Só que havia um rio chamado Rio Jordão. Eles tinham que atravessar o rio. Mas 2,5 tribos daquelas que estavam ali com eles,
das 12 tribos que estavam indo com o povo de Israel, 2,5 tribos, eles olharam a terra onde eles estavam antes do Jordão, que estava antes de Canaã. O Jordão, então, era o limite da primeira cidade de Canaã. E eles estavam ali, observaram aquela terra, uma terra boa, uma terra própria para gado, nós já vamos falar sobre isso. E eles então disseram, se achas mercê aos teus olhos, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos. Então dê-nos essa terra. Não nos faça atravessar o Jordão. Por mais que a promessa está do outro lado em Canaã, nós queremos continuar aqui. Por mais que tenha uma promessa de bênção tríplice nesse ano de 2020, por mais que tenha uma promessa de chuva abundante em 2020, mas nós queremos ficar aqui mesmo. Não vamos não, afinal de contas, está um ambiente de pandemia, está uma preocupação, está todo mundo com medo. Vamos ficar quietinho dentro de casa mesmo. Não vamos sair não vamos reunir como célula, não vamos ir muito longe, não vamos ficar quieto mesmo, é assim que tem que ser. Não, seja ousado, declare no mundo espiritual, esta pandemia do inferno vai embora e nós vamos continuar a nossa caminhada. Se este é o Rio Jordão que nós temos aqui a atravessar, nós já estamos atravessando com alegria, nós já estamos cruzando o rio, nós não vamos ficar vivendo 2020 ouvindo todos os dias que morreram X, que morreram Y, que morreram XY, nós não vamos ficar ouvindo isso. Nossa bênção é Canaã, nós vamos viver o melhor do Senhor e nada vai nos impedir, em nome de Jesus. Essas 2,5 tribos decidiram ficar antes do Rio Jordão. Eles decidiram ficar. Que coisa triste, que notícia triste. Mas deixa eu te falar uma coisa, eles foram os primeiros que morreram quando os inimigos vieram. No livro de Números, capítulo 31, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido do teu povo. Pelejam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 7. Deus disse a Moisés que ele deveria lutar contra os midianitas. Ele não iria cruzar. Moisés tinha uma palavra de Deus específica, mas aquele povo não. Aquele povo tinha que atravessar. A promessa de Deus estava depois do Rio Jordão. Infelizmente, eles decidiram ficar. Quando vieram os inimigos lá mais à frente, eles foram os primeiros a morrerem, daqueles que saíram do Egito e que haviam atravessado o deserto. Parte dos que saíram do Egito morreram no deserto, mas esses morreram antes de Canaã. Eles já haviam cruzado o deserto. Agora só restava então o Rio Jordão. Que coisa, mas por desejarem ficar ali, vendo que aquele lugar era uma terra própria para gado, eles então perderam a oportunidade. Infelizmente, muitos que andam, às vezes conosco não, mas muitos que ouvem a palavra, quando ouvem as notícias de pandemia, quando vêm os noticiários, eles ficam com medo, eles ficam desesperados, achando que é o fim, achando que não vão desfrutar da promessa de Deus, achando que a promessa de Deus não é verdadeira, achando que a promessa de Deus não vai se cumprir. Não seja como esses, em nome do Senhor Jesus. Posicione-se em Deus, siga adiante, posicione-se diante do chamado, diante da obra que Deus propôs edificar através da sua vida, e você vai alcançá-las em nome do Senhor Jesus. Não seja como essa tribo, essas 2,5 tribos, que não quiseram continuar. Não seja como muitos que estão dentro das suas casas em pânico, depressivo. Não seja assim. Seja firme, seja alguém, posicionado em Deus, seja alguém altivo, alguém, ousado em espírito, para viver tudo aquilo que é a promessa do Senhor para você. Vamos falar sobre alguns pontos muito importantes aqui, sobre esse contexto de cruzar o rio. Primeira coisa, eles permitiram que as coisas naturais determinassem as decisões. Não permita que as coisas naturais determinem as suas decisões. Não permita. Em nome de Jesus, não permita. Não aceite que as coisas naturais conduzam você no ano de 2020. Não aceite. Nós não programávamos esse vírus maldito nos alcançando da maneira como está, mas isso não mudou, isso não vai mudar. Eles olharam as coisas naturais. Eles olharam. Olha no Números 32, versículo 1. Números 32, 1. Diz assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado e muitíssimo em quantidade, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade. E eis que o lugar era um lugar
de gado. Eles olharam apenas as coisas naturais. Eles viram que aquela terra era uma terra de gado. Eles resolveram ficar por ali. Eles desejaram ficar por ali. Sabe, às vezes nós estamos olhando essas pressões naturais de proibição, de dificuldade, essas pressões que colocam medo, que colocam pânico, mas deixa eu te falar uma coisa, não queira ficar aqui, não olhe para as coisas naturais, não ache que essas coisas naturais irão definir a sua vida, irão limitar o que Deus planejou para você. Não permita, não deixe as coisas naturais atrapalharem você. Olhe para o Senhor, olhe para Jesus, foque nele, foque na promessa, observe, faça como Josué, reúna a sua casa, sua família, seus discípulos, reafirme a sua posição, a sua convicção. Eles olharam as coisas naturais, não olhe as coisas naturais, não deixe essas informações malignas, essas informações que causam pânico conduzirem a sua vida. Não diminua os seus sonhos, não diminua a sua fé, não diminua a sua expectativa, não pare diante das coisas naturais, siga para o alvo. Olhe para o alvo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a promessa de Deus, o nosso alvo é Canaã, está do outro lado do rio, está do outro lado dessa pandemia. Nós já cruzamos 6 meses, estamos no primeiro domingo do 7º mês do ano, primeiro domingo do 2º semestre. Em nome de Jesus, nós iremos alcançar o alvo para a glória do Senhor. Sábado que vem nós vamos fazer uma live de adoração maravilhosa, vai ser sobrenatural, nós vamos fazer algo cinematográfico, a partir das 17h30, você vai ser surpreendido pelo mover de Deus. Nós estamos preparando luzes, equipamentos, vai ser algo maravilhoso, dia 11 agora, gera uma expectativa, 17h30, quando o sol estiver se pondo, porque nós queremos mostrar muitas coisas novas para você, equipamento, luzes que Deus nos deu, vai ser algo maravilhoso, vai ter louvores, palavras, testemunhos, vai ser tremendo, e nós vamos dessa maneira comemorar a nossa festa da colheita. Vai ser uma live sobrenatural, gera uma expectativa, amém? Então, nós não estamos parados, nós não estamos olhando as coisas naturais, nós não estamos amedrontados, nós estamos sonhando em abrir igrejas, nós vamos abrir igrejas, nós estamos reformando prédios, nós estamos estruturando, nós estamos nos preparando para que, enquanto estivermos vivendo esse ambiente, pregar a palavra de Deus com ousadia. Vamos ter programações todos os dias, durante essa semana, a partir de segunda-feira, todos os dias, nós vamos soltar louvores de adoração, nós vamos soltar flashes de palavras nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vamos soltar a partir do canal Vinha Angola TV. Prepare-se, este mês de julho será o mês, grande boda, muita festa, show, vai ser fixe, gera uma expectativa no seu coração. Mês de julho vai bombar, você vai ver o que vai acontecer. Deus está conosco na frente, nós não estamos olhando as coisas naturais. Esta semana, quando eu recebi a notícia que não teríamos o culto, por um instante, o meu semblante declinou, mas sabe o que eu fiz? Me fortaleci no Senhor, falei, se tem que ser assim, nós vamos fazer para valer agora, vamos para cima, vamos ser ousados, nós vamos fazer como nunca fizemos, porque nós queremos o que nunca tivemos, unção, mover, poder de Deus sobre nós, ainda que pela internet. Famílias estão sendo tocadas por Deus, famílias estão sendo salvas através das nossas lives de oração. Todos os dias nós oramos de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, a partir do meu Instagram, você pode estar lá, e oramos também 18 horas, todos os dias, e aos sábados, 8 horas da manhã. Por quê? Nós não estamos olhando as coisas naturais não têm nos levado a tomar decisões, que seja assim com você também. Infelizmente, aquelas 2,5 tribos, eles pararam diante das coisas naturais. Não pare diante das coisas naturais, em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto aqui, ao invés de olhar as coisas naturais, olhe a vontade de Deus para você. Amém? Qual que é a vontade de Deus para você? Você precisa entender isso. Você precisa ter
entendimento no seu coração acerca da vontade de Deus. Você tem que, tomar uma posição diante do Senhor e diante do teu chamado. Então, o nosso olhar não pode estar nas coisas naturais, tem que estar nas coisas sobrenaturais. Qual que era a vontade de Deus? Que eles atravessassem o rio. Que eles atravessassem o rio Jordão e chegassem em Canaã. Aquelas 2,5 tribos, eles pararam. Olha o que aconteceu com eles. Versículo 4, Números 32, 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado. Os teus servos têm gado. Imagine você. Olha só que coisa. Eles, então, ao invés de perseguirem o propósito, ao invés de olharem o alvo do Senhor, eles deixaram a vontade natural deles prevalecerem. Eles deixaram a vontade dele. Essa terra aqui é terra de gado. Nós queremos ficar aqui. Primeiro, eles olharam a terra, que era um ambiente natural. Agora, eles expressaram a vontade dele. Nós queremos ficar aqui. Irmãos, não queira parar no tempo. Não queira ficar à margem da promessa de Deus para a sua vida. Nós podemos fazer a nossa vontade, mas também podemos fazer como Jesus. Jesus orou na cruz e disse: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice, mas contudo seja feito a sua vontade. Jesus estava indo para a cruz, ele sabia do que o aguardava, mas aí ele orou para que não fosse feito a vontade dele, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai. Qual que era a vontade de Deus para aquele povo? Era que eles chegassem em Canaã. Mas aí o que eles fizeram? Pediram que para que fosse feito a vontade deles. Qual que era a vontade deles? Permanecer naquele ambiente confortável aos olhos naturais. Mal sabia eles daquilo que estava do outro lado. Não fique parado diante das coisas naturais. Não pare. Siga a vontade de Deus. Siga aquilo que é o propósito de Deus. Às vezes, a vontade de Deus nem sempre é o óbvio aos nossos olhos. Mas é muito interessante. Ela é a melhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia nos conta de algumas pessoas que não andaram pela sua vontade, mas andaram pela vontade de Deus. A Bíblia cita o exemplo de Abraão. Abraão foi um homem, de um exemplo sobremaneira de fé, de princípio de fé. A Bíblia diz que Abraão, ele saiu da sua casa, da sua parentela, e foi para o lugar que Deus havia preparado para ele. E ele levou consigo Ló, seu sobrinho. E no meio do caminho, a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles cresceram muito. E começou a ter contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí então Abraão propôs a eles que se separassem. Não, é melhor que nos separemos. E Abraão falou para ele: Ló, se você vai ter primazia de escolher. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas do Jordão, um lugar tão bom, um lugar, plano, as planícies, um lugar próprio para gado. Ló, então, resolveu ir para aquele lugar. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele seguiu o lado contrário, em direção ao propósito de Deus para a sua vida. O óbvio para Abraão era escolher o lugar mais próprio aos olhos dele, o lugar mais agradável, mas não, ele seguiu a vontade de Deus para ele, e Deus o honrou, Deus o prosperou sobremaneira. Temos um outro exemplo na Bíblia também de Elias. Eu acho muito interessante a história de Elias. Elias, um grande homem de Deus, um homem que marcou a sua geração e marca a nossa vida até hoje. A Bíblia diz que Elias, ele declarou que não haveria chuva, e não houve chuva por 3 anos e meio. E nesse período, Deus mandou Elias ir até um ribeiro, que ele iria enviar os seus corvos para levar pão e carne para Elias. E ele iria tomar da água do ribeiro. Elias ficou por ali até que secou aquele ribeiro, porque já não chovia mais. E os corvos levavam pão e carne todos os dias para Elias. Que coisa maravilhosa. Quando terminou ali aquele processo, a Bíblia diz que Elias deveria ir até um determinado lugar, que havia uma viúva, Deus havia dado ordem a ela para sustentar Elias.
Então, Elias encontrou uma viúva muito pobre, uma viúva que vivia uma situação muito difícil. Interessante, a Bíblia diz que ao chegar lá, Elias encontrou uma viúva. Esta viúva não tinha quase nada para comer, apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, estava pegando alguns gravetos para fazer um bolo, comer e morrer, ela e o seu filho. Elias então deu uma palavra, disse a ela: vá, só que faça e traga primeiro para mim, e depois comei do resto. Algo sobrenatural. Não era óbvio aquilo, nem ser alimentado por corvos e nem ser alimentado por uma viúva, mas era a vontade de Deus. E por ser a vontade de Deus, Elias obedeceu, e Deus honrou a fé e a atitude de Elias, e o alimentou através dos corvos e através daquela viúva. Que coisa maravilhosa! É assim. Não é óbvio continuar sonhando em meio à pandemia. Não é óbvio continuar prospectando o ministério. Não é óbvio continuar sonhando, né, em prosperar, em avançar, em empreender, em fazer negócios. Não, não é. Mas é o propósito de Deus, porque Deus liberou uma palavra sobre você. Qual que foi a palavra? O ano da bênção tríplice, o ano da chuva abundante. Se é o óbvio, siga. Siga a palavra de Deus. Não fique atento às coisas naturais. Olhe o chamado e o propósito de Deus. E Deus então honrou a vida de Elias de uma maneira sobrenatural. Terceiro ponto. A decisão de muitos em meio a esse ambiente pode ser desencorajadora. E eu estou aqui como boca de Deus para encorajar você, como igreja, como Vinha Angola, como ouvinte da palavra de Deus. Continue sonhando, continue proclamando todas as coisas que eu tenho pedido ao Senhor, desde quando eu pisei o pé aqui em Angola. Deus tem ido além, Deus tem me surpreendido, Deus tem me prosperado sobremaneira, Deus tem prosperado a obra do Senhor. Nós estamos aqui no 6º ano, estamos indo para a 6ª igreja. Que ano profético, aleluia! Para cada ano um prédio, uma igreja sendo aberta para a glória do Senhor. Para cada ano uma nova frente, uma nova oportunidade de almas sendo salvas e estabelecidas no reino de Deus, aleluia! Glória a Deus! Sabe, muitos, infelizmente, por não andarem em fé, são tomados por um espírito de medo, e aí esse espírito de pânico conduz a vida deles. Não dá, é terrível, o Brasil está ruim, Portugal está ruim, a Europa está péssima, Angola não tem jeito, a África vai ser uma catástrofe, 40 milhões de pessoas irão morrer em África. São notícias do inferno. Nós não iremos parar nessas notícias, nós continuaremos sonhando segundo aquilo que Deus nos mandou sonhar. Nós cremos, o dia que chegar o nosso fim, é porque o propósito de Deus se encerrou na nossa vida. Mas nós não vamos ser vozes para desestimular absolutamente ninguém. Eu quero incentivar você. Continue orando, continue buscando ao Senhor. Se possível, reúna a sua célula. Vamos aguardar as nossas autoridades, mas no primeiro domingo que liberarem, nós vamos cultuar ao Senhor, respeitando o distanciamento social, respeitando todo o procedimento legal e sábio. Nós vamos cultuar, nem que tenhamos que fazer culto o dia inteiro, mas nós vamos servir a cada um no nome do Senhor Jesus. No versículo 7 do livro de Números, capítulo 32, porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Eles estavam desanimando o coração dos filhos de Israel. Eu estou aqui como boca de Deus para exortar aquele que está desanimando o povo, para aquele que está desanimando a célula. Em nome do Senhor Jesus, seja fortalecido, seja renovada a tua mente, posicione-se e continue caminhando debaixo da unção e do propósito de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para te encorajar. Maldição nenhuma chegará até a sua tenda, praga nenhuma prosperará contra você, porque você é guardado pelo sangue de Jesus, você é protegido pelo sangue de Jesus. Nós já cruzamos o rio, esta epidemia do inferno não vai nos parar. Este fim do primeiro semestre é um marco. Nós estamos iniciando o segundo semestre declarando que nós iremos colher em abundância. É o ano da bênção tríplice em nome do Senhor Jesus. Quarto ponto, o melhor de Deus para você
não está do lado de cá do rio, não está no primeiro semestre, está no segundo semestre. Eu quero falar como uma boca profética sobre sua vida agora. Nós encerramos o primeiro semestre, já colhemos em abundância diante do Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, o melhor de Deus está agora no segundo semestre para você. Eu sou boca de Deus para dizer isso para você. Você vai colher todas as promessas de Deus sobre sua vida. O alvo que você colocou diante do Senhor, você vai alcançá-lo no nome do Senhor Jesus. Aquilo que você declarou no dia 31, Deus vai honrar a tua palavra, a tua oferta de primícias, consagrando as suas finanças. Deus vai prosperar naquela oferta, em nome de Jesus. Os frutos delas virão, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre sua vida. A promessa para você vai acontecer nesse segundo semestre. O segundo semestre será de arrebentar. Segure, prepare-se. Primeira coisa que nós vamos fazer quando voltar os cultos é inaugurar uma igreja. Isto é o mover de Deus. Segundo semestre, nós vamos começar inaugurando um prédio, mais um prédio, aqui em Luanda, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Está do outro lado do rio a promessa do Senhor para você. Não fique, não olhe para o que aconteceu no primeiro semestre, avance, está no segundo semestre, a promessa de Deus, chuva abundante, aleluia, glória a Deus. O último ponto, eles foram os primeiros a serem capturados quando o inimigo chegou lá. Aqueles que ficaram lá antes do Rio Jordão foram os primeiros a morrer. Aqueles que ficarem ali murmurando, reclamando, questionando Deus, de que não, a palavra não vai se cumprir, nós todos vamos morrer, nós vamos falir. Olha, pode ter certeza, o inimigo vai encontrar você. Por que vai encontrar você? Porque você não está vivendo debaixo do propósito de Deus, você não está seguindo a direção de Deus. Siga a direção de Deus. Não dê margem à incredulidade. Não dê margem, não dê margem, avance, avance, conquiste, desfrute de toda a promessa do Senhor para a sua vida, amém? Nós cruzamos o rio e não há retrocesso, nós já estamos do outro lado do rio, nós cruzamos o semestre, não há retrocesso, nós não vamos voltar, nós não vamos retroceder, assim como Josué proclamou, renovou a sua aliança, nós vamos hoje renovar a nossa aliança e o nosso compromisso. Hoje é dia de renovar o compromisso. Eu quero orar com você que esteve conosco no dia que pregamos essa palavra no início do ano, mas quero orar com você também, que está conosco agora e que está ouvindo a palavra pela primeira vez. Quero dizer uma coisa a você, você está debaixo de uma promessa do Senhor. Nós vamos cruzar o rio, nós já cruzamos o rio. Não há maldição que nos pare, não há pandemia que nos pare, não há vírus do inferno que limite o agir e o mover da igreja do Senhor. Amém? Eu quero orar por você agora. Eu quero reafirmar a palavra que Deus já liberou para você, sobre sua vida, sobre minha vida. Nós cruzamos o rio aqui, do outro lado do rio, é a promessa de Deus. Segundo semestre é um tempo de chuva abundante, é o ano da bênção tríplice. Amém? Vamos orar agora. Segure na mão de quem está ao seu lado. Você vai reafirmar, assim como Josué convocou todo Israel e eles apresentaram diante do Senhor. Eu quero convocar você agora, como família, como igreja. Apresente-se diante do Senhor agora e renove a sua aliança, renove o seu compromisso. Declare: Senhor, nós estamos imbuídos em seguir na tua palavra e na tua direção. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos. Nós assumimos um compromisso diante do Senhor, um compromisso diante da tua palavra, um compromisso diante do teu chamado, um compromisso diante daquilo que foi liberado no ano de 2020, que nós iríamos colher um tempo de chuva abundante, iríamos viver, um tempo de chuva abundante, Senhor. Nós iríamos colher bênção tríplice, 3 vezes mais. Assim será sobre a vida do meu irmão, sobre a vida de todo aquele que ouve a tua palavra. Nós iremos colher 3 vezes mais esse ano. Nós iremos viver o ano da chuva abundante. É assim que vai ser, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, cada obreiro, cada pastor, cada discipulador, cada líder de célula, cada líder em treinamento, cada anjo da guarda, cada anfitrião, cada membro da igreja, cada seguidor ocasional, cada ouvinte da palavra de Deus que anda conosco. Eu quero declarar, este ano
nós iremos experimentar o melhor do Senhor. Nós estamos iniciando o semestre com alegria, com disposição de continuarmos sonhando, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito és o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor aí onde você está, diga glória a Deus, diga Senhor, nós continuamos na tua promessa, nós continuamos debaixo do teu chamado, debaixo da sua direção. Aleluia, nós renovamos a nossa aliança. E eu quero declarar com você, assim como Josué declarou com todo o povo ali, ou diante de todo o povo. Amém? Vamos declarar juntos. Diga, este ano, como igreja, nós renovamos o nosso compromisso e a nossa alegria de viver a vida do outro lado do rio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abra o seu coração para esse mover de Deus, para esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado e tem nos preparado. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia agora. Você pode organizar os elementos da ceia, né, que estão preparados. Você pode distribuir aí os elementos da ceia para os seus familiares, para aqueles que estão aí do vosso lado. E nós vamos juntos celebrar a nossa ceia, primeira ceia do nosso semestre, uma ceia profética, uma ceia de renovação de aliança, de compromisso diante da palavra do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, a partir do versículo 22, aliás, 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que alegria, que mover do Espírito Santo de Deus. Que bênção celebrarmos a ceia. O Senhor Jesus, ele tomou o pão, partiu, deu graça e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Nós vamos orar agora pelos elementos da ceia, vamos consagrar. Você vai consagrar aí o seu pão, o seu sumo de uva ou um outro sumo, ou vinho que você tenha, e nós vamos cear juntos com alegria essa ceia, consagrando o novo semestre, abençoando, renovando a nossa aliança com o Senhor nesse novo semestre, declarando que vai ser uma bênção esse novo semestre. Amém? Vamos orar pelo pão, vamos consagrar. Senhor, nós consagramos o pão, bendizemos o teu nome. Ao comermos do pão, nós estamos comendo do corpo do Senhor, e nós cremos que a vida do Senhor flui no seu corpo, flui nesse pão. Ao comermos desse pão, o câncer vai embora, a doença vai embora, a depressão vai embora, e nós somos renovados, nós somos completamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar o vinho. Pai, nós consagramos o vinho. Ao tomarmos do vinho, ó Deus, nós estamos tomando do sangue da nova aliança, que foi derramado na cruz do Calvário, por remissão dos nossos pecados. A partir do teu sangue nós somos limpos, sarados, curados, restaurados completamente. Aleluia! Nós bendizemos o teu nome, nós consagramos o cálice em nome de Jesus. Aleluia! Compartilhe do pão uns com os outros, compartilhe da ceia, do vinho. Vamos ceiar ao Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, bendito és o nome do Senhor, aleluia,
Que bênção celebrarmos a ceia do Senhor. A vida de Deus entrou aí no seu coração, creia nisso. A vida de Deus está fluindo aí em você, poder de Deus, unção do Espírito Santo, seja ativada aí no corpo, em nome de Jesus. Eu quero que você aguarde aí as boas notícias que já falamos da semana. Eu quero ver com o Obreiro Caio e toda a equipe da mídia, se a gente consegue fazer um Videira News especial, talvez para apresentar ao longo da noite de hoje ou amanhã, né? Podemos apresentar esse Videira News especial, falando de toda a nossa agenda dos próximos dias. Vai ser um mover do Espírito Santo, vai ser o mês mais sensacional da sua vida, vai ser o mês de julho mais especial da sua vida. Então nós vamos fazer uma retrospectiva do primeiro semestre, você vai ver o quanto nós colhemos, um Videira News especial, e vamos falar da nossa agenda do segundo semestre, a começar agora no mês de julho. Amém? Deus te abençoe, foi tão bom estar com você, muito obrigado. Lembre-se de uma coisa, Jesus ama muito você e por causa disso eu também amo você. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus, estamos juntos.